dia! Que legal ter tanta gente por aqui. Quando a Ju me convidou para participar dessa edição, eu fiquei muito feliz, porque mesmo com todos os horários loucos que todos nós temos na vida, é sempre muito bacana estar de manhã cedo trocando energia com esse grupo que sempre está no Creative Mornings. Eu, desde que mudei para Porto Alegre, acho que virou uma das primeiras casas, uma das primeiras comunidades que eu comecei a me sentir em família foi dentro do Creative Mornings Porto Alegre. Por sempre estar junto do grupo que estava organizando ou que estava trocando ideia dentro das diferentes edições dos meses. Estar aqui agora é muito legal. Quando me convidaram para falar desse tema, que é o tema do mês, guiando, eu fiquei pensando como que eu trago um pouco da minha visão que eu faço, de onde eu estou, para onde eu fui, de como dar alguns passos além e, ao mesmo tempo, trago uma visão que consiga ser útil não só, enfim, para contar um pouco do que eu faço, mas que seja útil para outras pessoas a partir desse fluxo de coisas que eu faço. Então eu tentei fazer um recorte de dividir alguns aprendizados, trazer algumas ideias e, se fizerem sentido, a gente vai conversando, vai trocando. Fiquem à vontade para perguntar, para falar o que vocês quiserem, tá bem? Combinado? Então tá bem. O primeiro ponto que eu queria falar é um pouco sobre fluxo. Eu acho que essa é a primeira palavra que veio à minha mente quando eu li o tema desse mês. Quando eu li sobre guiando seu tema desse mês de Creative Mornings, eu fiquei pensando bastante o quanto a gente se vê durante muito tempo como um retrato, né? Como um recorte. A gente coloca elementos do que são, do que somos ou do que não somos e guarda esse retrato pra gente e entende que não, o Gustavo é assim, o Gustavo não é assim. E a gente esquece que esse retrato, ele é algo congelado no tempo. E quando a gente pensa que a gente pode ser menos um retrato, mais um filme, que a gente está muita coisa, que a gente está em constante movimento, em fluxo, a gente consegue explorar um pouco mais essa ideia de ir além. Eu comecei a explorar um pouco esse movimento por não ser daqui de Porto Alegre. Eu nasci em Belém e lá em Belém do Pará eu já era bastante inquieto em relação a esse retrato versus esse filme que a gente está desenhando como fluxo. Eu sou formado na área de comunicação. Da área de comunicação eu comecei a buscar como que eu conseguia de alguma forma estar mais próximo de alguns assuntos que me interessam e que eu acredito que eu posso estar mais conectado com as causas que eu acredito. E de Belém vou falar um pouquinho mais de algumas coisas que aconteceram por lá, mas eu fui seguindo esse fluxo, descendo nesse mapinha de Belém para São Paulo, morei um tempo em São Paulo e de São Paulo vim morar em Porto Alegre, que foi onde eu conheci essa comunidade inteira e entre muitas outras comunidades que eu me conectei por Porto Alegre. E nesse caminho, esse fluxo ele foi não somente geográfico, de sair lá do norte para cá, mas também de perspectiva de que assuntos eu estava conectado. Assim. Em Belém, eu entrei na área de comunicação muito interessado por criar. Criação era o meu norte, meu foco. Além de comunicação, eu decidi fazer design, eu nem sabia como publicidade funcionava, mas eu decidi entrar na comunicação porque eu gostava muito de desenhar e eu queria de alguma forma levar as minhas ilustrações para o universo da comunicação. Só que tudo que eu fazia dentro de criação nessa época, eu ouvia que não, alguém já direcionou antes do que tu quer criar que o caminho não é esse. O caminho tem que ser um pouco mais para cá, o caminho tem que ser esse outro. Então eu trabalhava com criação, mas eu ouvia que sempre tinha alguém que tinha direcionado alguma coisa antes de mim. Então eu descobri que eu não queria trabalhar criando, simplesmente executando a criação, mas eu queria estar direcionando isso que estava sendo feito. Então eu comecei a buscar caminhos para, ao invés de estar simplesmente executando, ou executando o que eu gostava de fazer, estar direcionando. Foi a época em que eu saí um pouco da criação e comecei a trabalhar muito mais com planejamento e com estratégia. E nessa área foi a minha grande área de atuação dentro da comunicação, do modelo convencional da comunicação. Eu comecei a direcionar muito mais
o que estava sendo feito, mas também tive que dar esse passo, tive que fazer essa escolha de não estar tão próximo da criação. Eu brinco que hoje eu desenho muito mais matrizes, gráficos, infográficos, tabela, do que ilustração, da forma como eu me interessava quando eu comecei a trabalhar em comunicação. E por muito tempo, dentro dessa área de comunicação, eu estava bem feliz com esse lugar de direcionar o que era possível ser feito, mas eu comecei a perceber que esse direcionamento ele também acontecia sob algumas regras do que a gente entende como comunicação. Existia um recorte convencional de como o modelo permite que você direcione algumas dessas ações. E eu tinha essa, posso chamar até de frustração, essa ansiedade de como direcionar além desse universo desenhado de comunicação convencional. Foi aí que eu decidi explorar um terceiro passo desse fluxo, que foi, será que além de direcionar eu consigo ajudar a traduzir esses movimentos que não estão tão claros, para que a partir disso outras pessoas possam direcionar e criar também? Hoje eu acredito que o meu trabalho é muito mais dentro desse campo da tradução do que dos campos anteriores, e esse fluxo vai continuar andando. Mas para falar um pouco dessa tradução, eu queria apresentar um conceito para vocês, que quem me conhece, quem já é meu amigo desse grupo, já me ouviu falar bastante. Quem está me conhecendo agora vai continuar me ouvindo falar, porque eu falo bastante sobre o espírito do tempo, para a gente poder falar sobre comunicação, sobre transformações na sociedade, sobre fluxo. A gente tem que entender onde que esse fluxo está acontecendo. E existe um conceito que chama Zeitgeist, do alemão, que se traduz como espírito do tempo, que é esse entendimento sobre as diferentes ações que estão nesse fluxo ao nosso redor. O Zeitgeist, ele é o espírito que define uma época ou período particular da história, visto nas ideias e crenças de um tempo. E todas as tendências que estão presentes nesse tempo, todos os comportamentos emergentes que estão presentes no ponto de vista cultural, político, social, econômico, estão dentro desse recorte do espírito do tempo. Quando a gente tem contato com esse conceito, a gente acha que, domino o espírito do tempo, entendo o que está acontecendo ao redor. Só que a gente esquece que muitas das vezes a gente encara esse espírito do tempo também como um recorte, como um retrato. A gente ouve que uma determinada lei está sendo votada. A gente, li essa notícia, estou sabendo. Então, estou por dentro do que está acontecendo no espírito do tempo. A gente guarda isso numa caixinha, vira para o lado e lê uma outra notícia de lançaram uma ferramenta nova que eu vou utilizar no trabalho. Estou atualizado sobre isso. Estou por dentro, estou dominando o espírito do tempo. Só que a gente coloca também isso numa outra caixinha e esquece que essas diferentes caixinhas, elas não são caixinhas, elas não são retratos. Todas elas estão uma influenciando as outras dentro do espírito do tempo, e a gente precisa entender não somente esses diferentes comportamentos que surgem ao nosso redor, mas qual é a influência desses comportamentos entre si. E para entender essa relação, a gente precisa ser um pouco tradutor dessa influência, dessa mudança entre essas diferentes caixinhas que a gente está quebrando. Então hoje eu tento estar mais conectado com essa definição de ser um pouco tradutor dessas mudanças que estão acontecendo ao nosso redor, e entendendo que a gente está vivendo não somente numa era de pequenas mudanças ao nosso redor, mas uma verdadeira mudança de era. A gente está menos colocando ali um ponto parágrafo em uma ideia, abrindo uma nova ideia, botando mais um ponto parágrafo, abrindo outra ideia. Não, a gente está botando quase um ponto final ali num capítulo, virando página, abrindo um novo capítulo, entendendo que a gente está começando uma era diferente, né? Quando a gente conecta todos esses pontos do que está acontecendo ao nosso redor. Tem um texto do André Carvalhal, que é um estudioso do campo da moda e que tem estado muito conectado com essas mudanças que estão acontecendo ao nosso redor, que fala sobre mudança de era. Quando a gente pensa em mudança de era, e a gente tenta ir um pouco à frente desse conceito, é muito fácil a gente também tentar colocar esse conceito numa caixinha e pensar, mas mudança de era é aquele negócio meio do povo da astrologia que está pensando em era de aquário. Também pode ser,
a gente pode encarar por essa